Vamos para uma coisa que eu sou apaixonado por usar, que é Hash API, né, que é o nosso item 4, nosso item 5. Tá. Dentro do nosso cenário aqui que a gente está trabalhando, que é JavaScript e PHP, o Hash API ele é feito com PHP, tá? A base dele lá, a construção dele é com PHP. Bora fazer o conceito de Hash API. Que é a nossa ferramenta que não falha, que é o nosso Paint. Acho que isso aqui a gente pode apagar por enquanto. Dá nada. O que é um Hash API? Imagina uma coisa que todo mundo usa, né? E você vê que funciona bem, mas você não sabe bem como é que funciona. Imagina que você tem o seu celular, né? Você tem o seu celular e você está acessando, sei lá, o Instagram, por exemplo. O Instagram, né? A interface, tudo que você está manipulando, ele está dentro da aplicação que está no seu celular. O banco de dados ela não está dentro do seu celular, beleza? A gente até tem um banco de dados de cache, né, da própria aplicação, talvez um SQLite, algum banco simples que guarda informações minimizadas lá dentro. São informações de feed, informações que vão abrir mesmo que você esteja offline, beleza? Então aqui dentro do aparelho você tem um pequeno banco de dados de cache, tá? Para mostrar algumas informações que são interessantes para você abrir caso você estiver offline. Mas para você ter informações atualizadas, né, sobre o que está em feed na nuvem, o que foi postado agora, quem que está online, né? PWA. O que acontece? O seu celular, né, a sua aplicação que está dentro do seu celular, ela navega através da rede, né, por uma coisa que a gente chama de requisição. E essa requisição ela é feita pelo nosso querido JavaScript. Beleza? Essa requisição ela é feita pelo JavaScript ou por alguma ferramenta que está dentro do aplicativo, que é um outro cenário, que não é o nosso cenário. Nosso cenário é JavaScript, porque é web. E essa requisição, ela vai ser... ela vai partir do seu aparelho, da sua aplicação, para a nuvem. É a mesma coisa que a nossa aplicação vai fazer, tá? Só que a diferença é que a nossa aplicação ela já está na nuvem, ou não, né? Ela pode estar rodando local no seu PC, mas você pode fazer uma requisição para a nuvem sem problema nenhum, mesmo que a aplicação esteja só no seu PC, tá? Então, a sua aplicação aqui, ela faz uma requisição para a nuvem. O que tem lá na nuvem, né? A gente vai trabalhar com essa divisão aqui: front-end e o nosso back-end, tá? Aqui começa a ficar interessante os nossos conceitos. Aqui é o nosso front-end e lá na nuvem vai ter o nosso back-end. Tá? Tudo que você está vendo na tela, tudo que você manipula com JavaScript, tudo que você alimenta, todos os formulários, eles estão no nosso front-end. Tudo que está lá no back-end é o que vai receber informações para salvar nos nossos arquivos de banco de dados, beleza? Então, tudo que está no front-end é o que você enxerga, né? É o que o usuário enxerga, é o que o usuário manipula, é o que o usuário cadastra, né? Se tem um formulário, ele vai cadastrar essas informações. Se tem um campo de enviar algum arquivo, ele vai utilizar o front-end, mas
quando essa informação ela é enviada, ela vai fazer uma requisição e ela vai ser jogada para nossa nuvem, para o nosso back-end, que pode ou não estar na nuvem, tá? Mas vamos trabalhar com essa mentalidade de nuvem. Qual o cenário que é muito comum hoje em dia? O seu front-end ele está num servidor ou numa aplicação, né? Uma aplicação mobile, uma aplicação pode ser até desktop, inclusive, tá? Desktop. E o nosso back-end ele pode estar na nuvem ou ele pode também estar local, só que ele está em um outro servidor. Beleza? Então a gente tem esse cenário no front-end, onde a nossa aplicação ela pode estar rodando num servidor, ela pode estar rodando num aplicativo, ela pode estar rodando numa aplicação de desktop, como é o caso das ferramentas de Delphi, por exemplo, Java Desktop e outras que tem, né? C Sharp. E o nosso back-end ele vai estar num servidor na nuvem. Isso falando de aplicações web, tá, galera? Aplicações que têm necessidade web. Então vamos lá. Quando a gente faz uma requisição, o que é que tá esperando essa requisição lá no nosso back-end? Um cara chamado API. Tem gente que chama de Web Service, que na verdade é um conceito diferente, tá? Ele é um conceito mais para requisição de serviço. Acho que é serviço que pode ser chamado. Tá? Então, por exemplo, eu tô ali cadastrando um console. Quando eu clicar no botão salvar, aí tem um botãozinho aqui na minha aplicação, né? Que vai ser meu botão salvar. Cliquei nesse botão, o meu sistema vai, pelo JavaScript, pegar essas informações, igual como a gente estava fazendo agorinha. A gente vai manipular o DOM, vai pegar aquelas informações, e a gente vai usar um cara que faz uma requisição, e ele vai jogar essa requisição para o back-end. Lá no nosso back-end, essa requisição ela vai bater na nossa API. Beleza? Tranquilo até aqui? Para a gente trabalhar essa API, existem várias formas, e a mais comum, e a que eu acho mais legal, é a REST. Tá? E o que a REST faz? A REST ela nada mais é do que um serviço que fica esperando a requisição chegar, e ela testa se tu tá mandando uma postagem, se tu tá querendo fazer um get de informações. Esse get é igualzinho o get que a gente estava usando agora na manipulação do documento, né? Get de getar informação, de getar elemento. A gente testa se pode ser um put, e a gente testa se pode ser um delete. Tá? O nosso REST ele basicamente vai fazer isso. Então, quando a request ela chega lá no back-end, na nossa API, ela vai fazer o teste de requisição. Opa! Ah, foi isso que aconteceu naquela hora. Que louco isso aqui. Olha... Eu não sei o que aconteceu. Não pode apertar Tab que dá esse problema. Bora lá. Nossa REST tem post, get, put e delete. Essas opções são teste de requisição. Deixa eu ver se agora eu consigo andar com isso aqui. Pronto. Ah, quebrou. Mas beleza. Tranquilo até aqui, galera? A gente manda uma requisição
com JavaScript para o back-end. No back-end a gente vai ter uma API REST, que vai estar esperando uma requisição push, get, put ou delete, tá? E aí ele vai fazer esse teste de requisição. E a partir do resultado que ele descobrir, né? O que é o teste de requisição? Saber o que ele tá sendo requisitado. Se é um push, um put, delete, um get, um put, um delete, tá? E aí a partir dessa resposta, a gente vai chamar uma função específica. É um push, significa que o cara tá enviando informações para salvar. Aí eu vou lá, pego essa informação e chamo uma função de cadastrar, por exemplo. É um get, ele tá querendo listar alguma coisa, ou então ele tá querendo consultar alguma coisa. Eu vou lá e chamo uma função de consultar dados dentro do banco de dados. É um put, ele quer atualizar alguma informação. Eu vou lá e chamo uma função específica para atualizar a informação. E o delete nada mais é do que um delete, né? Ele quer apagar alguma coisa. Qual vai ser a diferença da nossa estrutura para REST padrão? A gente não vai trabalhar com essas três aqui, tá? A gente vai trabalhar só com push. O conceito é o mesmo. O que muda, tá? Dentro da requisição de JavaScript, existe um cara chamado método. E esse método você diz se você quer fazer um push, um get, né? Um put ou um delete. Beleza? Então, quem fala qual é o tipo de requisição que a gente quer fazer é o JavaScript. Quem seta isso no JavaScript somos nós. A gente diz qual é o método que a gente vai requisitar do nosso back-end. Beleza? Isso é só uma maneira, tá? Sim. Como que isso funciona? Eu preciso dizer isso aqui para ir para lá? Você precisa dizer um deles. Beleza? Você precisa falar se é um push ou um get, pelo menos, para poder, lá no back-end, essa requisição chegar e você tratar. Mas você não é obrigado a usar os quatro. Você pode usar só um push, e aí você passa um parâmetro. Lembra da função lá que a gente passava um parâmetro? Você passa um parâmetro dentro dessa requisição, que quando chegar no seu back-end, você pega esse parâmetro e vê o que você quer fazer com ele. Então, por exemplo, sempre vai chegar um post lá? Sim, vai sempre chegar um post lá. Mas a gente vai consultar um parâmetro específico dentro dessa requisição que vai direcionar o que a gente quer fazer. Como é que funciona isso? Vamos tentar deixar a coisa mais diversificada aqui. Vamos lá. Aqui é o nosso request JS. Beleza? E aqui é o nossa API REST. Deixa eu botar a música que já acabou de novo. Davi Almeida foi líder do governo José Melo na Assembleia do Estado. Tá, vamos lá. Dentro da nossa API, do nosso request de JS, a gente vai ter, dependendo da situação, a gente vai ter parâmetros. Por exemplo, vamos abrir aqui aquele sistema do gerenciador aqui. Por exemplo, quando eu dou um reload na página, eu já apresento dados na tela. Se eu vier aqui nesse campo para vocês, ó, do navegador, vocês vão ver ó, que toda vez que eu dou um reload, ele já traz esses dois caras para mim. Tá? Isso aqui é o meu JavaScript fazendo um request pro meu back-end, tá? Então, toda vez que eu dou um reload, eu já tenho um request que acontece. Esse request é um get, tá? Ele se caracteriza como get porque eu estou buscando informações por ele. Se a gente abrir aqui o mob, a gente vem em headers, ó, vocês vão ver que o meu request method é post, tá?
ele se caracteriza como get, mas eu estou utilizando um post. E aqui dentro do request payload, que seriam os parâmetros que eu levo dentro dessa requisição, eu tenho um parâmetro chamado método, e esse método chama uma função, né? Que seria o meu método que eu quero chamar. Então, basicamente eu estou fazendo o quê? Eu estou falando que dentro do meu JavaScript eu quero fazer uma requisição para um arquivo chamado mob.php, que é a minha REST que está esperando lá no PHP. E dentro da requisição eu passo um parâmetro chamado método. E esse método ele tem um valor, né? O método aqui ele nada mais é que uma variável, né? Ele é uma variável de request que vai com um valor dentro. Então, quando eu chamo método, eu digo que ela tem o valor listar, mas pode ser o valor cadastrar, pode ser o valor atualizar, pode ser qualquer valor que você quiser, beleza? Então, o nosso método, né, a nossa variável de request aqui, método, ela é o nosso direcionador de requisição. É ele que vai falar para o nosso back-end o que a gente quer, beleza? Então, por exemplo, tudo que eu fizer para o back-end, eu posso chamar qualquer método que eu quiser. Independente se eu estou mandando um post, um get, um delete, um put, eu estou mandando um método para direcionar o que eu preciso. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, na minha listagem, aqui mesmo. Na minha listagem, né, eu mando um método e eu digo que eu quero um listar. Beleza? Isso é quando eu faço uma listagem, quando eu quero listar os itens que estão cadastrados lá no meu back-end. Mas imagina que eu tenho um campo de filtro ali em cima, e aí eu quero digitar, por exemplo, o nome do meu console. Eu não vou mandar listar. Eu vou mandar um outro request com, por exemplo, buscar por nome. Quebrou. Como é que eu diminuo isso aqui? Ei, não era pra fazer isso. Volta. Tá aqui. Método. Beleza? Então, cada vez que eu faço uma requisição para o meu back-end, eu sempre vou dizer qual método que eu quero. Eu posso pedir uma listagem, eu posso dizer que eu estou querendo buscar um nome. E aí, quando eu faço isso, além do atributo método, né, além da minha variável de requisição método, eu posso ter uma outra variável de requisição. E eu vou ter, por exemplo, o nome. Aí eu vou procurar aqui um Super Nintendo. Beleza? Como é que isso vai aparecer aqui no meu navegador? Além de ter método aqui, eu vou ter uma outra variável chamada nome, e aí vai ter o nome que eu estou querendo utilizar. Quando eu for cadastrar, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Deixa eu pegar uma outra aqui que... categoria classe. Vou pegar a classe. Eu vou atualizar um item aqui só para vocês verem. Esse item aqui, por exemplo. Ó, vou clicar em salvar. Ele mandou aqui um request. O que vai dentro do meu request? Ó, dentro do meu request eu tenho duas variáveis agora. Só que uma dessas variáveis é um objeto. Beleza? O que é um objeto? Um objeto é uma variável com vários atributos dentro dela. Então aqui dentro eu passo o meu método com o valor de atualizar, porque é esse método que eu quero chamar lá no back-end, mas eu também passo uma outra variável com vários valores dentro, né, que é um objeto, se caracteriza como objeto, e aí eu passo todos os valores que eu preciso lá no meu back-end para salvar esse cara, para atualizar. Então, toda vez que eu clicar aqui e mudar esses valores, eu preciso enviar esses valores aqui para poder ele salvar os valores que eu mudei. Tá complicado?
ou tá tranquilo? Então, tudo que a gente for requisitar lá do back-end, né, a gente vai trabalhar sempre com nossas variáveis de requisição aqui. E aí no nosso back-end, a gente vai testar. Deixa eu botar minúsculo que toma menos espaço. Teste de request. Tá? O que eu faço no meu back-end? Faço teste de request. O que é o meu teste de request? Eu vou verificar qual o valor de método, né? E aí, se o valor de método for cadastrar, eu vou chamar uma função que tem relação com cadastrar. Se for atualizar, eu vou chamar uma função que tem a ver com atualizar. Sei lá, você pode ter várias funções lá no back-end. Você pode ter, por exemplo, atualizar nome, beleza? Na minha regra de negócio, existe um campo que eu só posso mudar o nome depois que já está cadastrado. Então eu vou ter uma função que só muda o nome. Depende da sua regra de negócio, beleza? Tranquilo? Bora botar aqui teste de request. Deu para entender o conceito de API? De REST? É assim que funciona. Nosso front-end envia uma requisição com o nosso JavaScript, que pode se utilizar esses 4 métodos ou não. E aí no back-end, no nosso back-end, na nossa API, a gente faz o teste de requisição e segue com a regra de negócio. Venusfy? Valeu pela inscrição, cara. Seja bem-vindo aí. O cara já chegou mandando uma inscrição, é brabo. Valeu mesmo, valeu pela inscrição. Ainda pegou o folder ainda. Pra tomar café. Se tiver interessado, a gente tá fazendo um cursinho aqui de JavaScript PHP pra galera entender. Até agora parece que tá fluindo, a galera tá entendendo. E a gente já tá chegando na parte final de explicação de conceito, né? Não sei se tá chata essa parte. A galera tá doida pra mexer com código, mas infelizmente a gente precisa de um pouquinho de conceito pra fazer a introdução.